Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, já estamos no 27º dia da nossa caminhada, bem perto do fim. E hoje, o tema que nós vamos refletir é sobre sustentáculo das famílias. Rogai por nós. No 25º dia, nós refletimos sobre honra da vida de família e nós vimos como São José era honrado por Nossa Senhora e por Jesus, e como ele deve ser honrado por nós também nas nossas famílias. Hoje, nós estamos falando de sustentáculo. Né? Sustentáculo é aquele alicerce, aquele que sustenta, é a base. E vamos ver como São José, ele foi isso para a Sagrada Família. E o que nós podemos trazer de ensinamento para a nossa família. Eu, refletindo sobre isso, fazendo a leitura, me lembrei de uma leitura que eu fiz justamente ontem, quando estava lendo o livro de Santo Afonso de Ligório, As Reflexões para a Quaresma, e lá ele falava que Nossa Senhora, uma certa vez, revelou a Santa Brígida que ela sentiu uma dor muito grande quando ela via o menino Jesus e ele ia crescendo, e, e ela disse para Santa Brígida que os olhos dela se enchiam de lágrimas, né, de pensar todo o sofrimento que o seu filho teria que passar, né, toda a sua paixão. Então, a vida de Nossa Senhora, de fato, foi uma vida de muita dor, de muito sofrimento. Ela se uniu verdadeiramente a Jesus nesse sofrimento, porque ela sabia tudo que ele ia passar, né? Através da profecia de Simeão, ela ali, ela já soube tudo que ele ia passar. E vocês imaginam também o sofrimento de São José. E foi isso que eu estava, né, pensando. São José, ele sabia que ele não estaria presente nesse momento, porque Simeão falou para Maria, não falou para ele. A espada transpassaria o coração de Nossa Senhora. São José ali, ele já imaginava que nesse momento ele não estaria presente. Vocês imaginem o suporte que ele teve que dar durante todos esses anos para Nossa Senhora. E hoje, refletindo e lendo esse texto, eu fiquei imaginando como Nossa Senhora devia se apoiar em São José nesses momentos de dor. Ela não tinha outras pessoas que ela pudesse conversar sobre isso. Então, possivelmente seria essas conversas que ela tinha sobre essas dores que ela sentia, sobre olhar para Jesus e sentir o coração apertado por pensar, né, todo o sofrimento que ele iria passar. Ela não poderia falar com mais ninguém que não fosse São José. Então, eu fiquei imaginando eles sentados, Nossa Senhora apoiando a cabeça sobre o, o ombro de José, e São José dando aquele conforto, sendo aquele suporte, sendo aquele que segurava na mão de Nossa Senhora. Então, é muito bonito ver a grandeza de São José. Por isso que a gente não pode nunca comparar São José com nenhum outro santo. Porque o grau de intimidade que ele tinha, que ele teve, que ele continua tendo com Nossa Senhora e com Jesus é absurdo. É absurdo que eu acho que a gente não consegue nem imaginar o quanto. Então, falar de sustentáculo das famílias é pensar que São José, mesmo sendo o menor dentre a Sagrada Família, era aquele que sustentava. E as nossas famílias hoje também precisam desse sustentáculo. De São José, sim, mas nós também precisamos, trazendo São José para dentro das nossas casas, trazendo a Sagrada Família, colocando Deus como centro das nossas famílias. Mas nós também precisamos assumir essa posição de sermos defensores da família que Deus quer, da família que Deus criou, né? Pai, mãe, filhos. Hoje, infelizmente, com tantos conceitos que vão contra o que Deus nos ensina de família, né? Famílias com dois pais, famílias com duas mães, a questão da reprodução independente e tantas outras coisas. Tudo isso foge da vontade de Deus para as nossas vidas. E, inclusive, quando a gente lembra da aparição de Nossa Senhora em Fátima, onde ela falou para a irmã Lúcia que a última investida do demônio seria contra as famílias, e é isso que nós estamos vendo hoje. Então, nós precisamos, sim,
aqueles que defendem a família. Eu até já tenho visto, por mais que estejamos com o mundo tão desordenado, eu já tenho visto, ultimamente, muitas famílias católicas se levantarem, né, e aumentarem essa busca de voltar a fazer a vontade de Deus nas suas casas. E nós precisamos ser um desses, que é ser soldado de Cristo, né, fazer o que Ele nos pede. E a família, sendo tão atacada, ela precisa ser muito protegida. Nós precisamos proteger as nossas casas, nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque eles vão ter as suas famílias, e nós precisamos mostrar o real sentido de família, que é a vontade de Deus, né? Na página 112, eu gostaria de ler um parágrafo aqui, quando fala São José quer ser o sustentáculo da sua família. E fala, o sustentáculo é o alicerce. Para que sua casa esteja posicionada sobre um alicerce firme e seja inabalável, sua família precisa de São José. Ele ensinará à sua família a importância da oração, do respeito mútuo, da pureza, da honestidade, do perdão, do amor e, mais importante, de colocar Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos pedir a pureza para as nossas casas, nós precisamos pedir a pureza para o coração dos nossos filhos. Todas as vezes que eu rezo pelos meus filhos, na Santa Missa, em vários outros momentos, eu peço que Deus coloque no coração a pureza, que nunca deixe que eles percam a pureza, porque é essa pureza que nos faz também fazer a vontade de Deus. Não enxergar, enxergar a maldade do mundo, a gente precisa até enxergar para saber se defender. Mas nós precisamos ter o coração puro, puro como São José. E São José, ele precisa estar em um lugar de destaque também na nossa casa, para ser o nosso espelho de família. Então, pureza, oração. Como está a oração dentro da nossa casa? Nós estamos rezando, os casados estão rezando com seus cônjuges, os pais estão ensinando os seus filhos a rezar. A oração, ela precisa ser uma base, né? Aqui a gente está falando de sustentáculo. Se a gente está num caminho de busca de santidade, se a gente quer se espelhar a São José, se nós queremos nos configurar a Cristo, nós precisamos que a oração esteja presente na vida da nossa família. O perdão, o amor, o respeito, né? Que a gente tenha sempre isso em vista. Que São José venha ser esse exemplo para nós e que ele possa vir interceder por nós. Vocês conseguem perceber por que a intercessão de São José ela é tão forte diante de Deus? E aí eu me lembrando que Santa Teresinha, ainda aqui em vida, que História de uma Alma, ela falava que quando ela estivesse no céu, ela iria interceder por nós e Deus não iria negar a ela o que ela pedisse a ele, porque aqui em vida ela nunca negava nada a Jesus. Se Santa Teresinha disse isso, vocês imaginam São José, que nunca negou nada a Deus, que estava ali direto com Deus. Então, a glória de São José é tão grande junto de Deus, na glória, que tudo que a gente pede a Deus, através da intercessão de São José, Deus não é capaz de nos negar, a não ser que não seja para um bem maior, né? E aí depois nós vamos ser conduzidos a ler o texto que está na página 263, Testemunha Silenciosa. Não deixem de ler o texto na íntegra que eu estou falando, porque tem outros detalhes que eu não estou falando aqui para vocês, tá certo? No texto da página 263, é um texto um pouquinho mais longo de hoje, mas é belíssimo, e eu espero que todos vocês leiam. Essa formação que a gente faz aqui não substitui a leitura do livro. E aí vai falar sobre justamente essa questão do silêncio de São José, né? E mesmo diante desse silêncio de São José, as grandes obras que Deus realiza através dele. Ele fala aqui, na página 263, o silêncio e a humildade de São José são o fundamento da sua grandeza. E aí ele vai contar, né, dentre tantas outras coisas, é um texto longo, eu não tenho como detalhar tudo, mas ele vai falar sobre algumas aparições de São José
em que ele se revelou para alguns santos ou místicos, né? E aqui ele vai falar nesse texto e vale a pena a leitura. Agora é interessante que ele fala que São José não fala nenhuma palavra no Evangelho e disso nós já sabemos. E que os evangelistas não conheceram São José. Mateus e Lucas, São Mateus e São Lucas, por exemplo, que citam São José em seus evangelhos, não conheceram José pessoalmente. Então, o que eles souberam, possivelmente, foi Nossa Senhora quem contou. Então, Nossa Senhora amava tanto São José que ela nunca poderia, nos seus relatos, porque a gente sabe que os evangelhos depois foram escritos e com certeza os evangelistas conversaram com Nossa Senhora, ela nunca poderia deixar de falar sobre São José, né? E assim ela fala, então possivelmente ela foi a voz de São José para os evangelistas. Aí aqui nesse texto ele vai falar sobre algumas aparições, como eu já havia dito, tem uma muito interessante que aconteceu na França em junho de 1660 e é uma história bacana, vocês vão ler. São José aparece para um pastor chamado Gaspar, em que ele estava, sentou numa sombra e ele estava muito sedento de água. E aparece um homem que se intitula como José e fala que ele afaste essa pedra. E ele não acreditou, né? Achou estranho e ele insistiu. Pode levantar esta rocha, né? Levante a rocha e beba da água. E aí esse homem, o Gaspar, afasta essa pedra e dali jorra uma fonte e ele bebe e sacia sua sede. E depois, quando ele vira aquele homem, o José, tinha desaparecido. E ele percebe que foi São José. Depois ele vai no vilarejo, volta, traz outras pessoas, ninguém encontra. E aí as pessoas percebem que aquela pedra era tão pesada que mesmo 8 homens para carregar a pedra, para afastar a pedra, foi muito difícil de tirá-la do local. E aí, diante dessa ponte, vários milagres aconteceram, a ponto de que o rei, deixa eu ver aqui o nome, o rei da França no local, Luís XIV, ele ficou sabendo do que acontecia e ele consagrou a França inteira a São José no dia 19 de março de 1661. Depois, esse local foi destruído na Revolução Francesa e só agora, em 1978, recentemente, né, em 1978, ele foi dado aos cuidados de umas monjas beneditinas. E aí, o texto vai falar ainda sobre outras aparições, vai falar sobre uma aparição em que Nossa Senhora, né, a Nossa Senhora falou com Santa Brígida sobre São José. E eu gostaria de ler esse trechinho, porque é muito bonito. Aqui é Nossa Senhora falando sobre ele. São José era tão discreto e cuidadoso ao falar que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra que não fosse boa e santa. Nem jamais tomou ele parte em conversas que carecessem de necessidade ou caridade. Era sempre paciente, diligente ao suportar as fadigas, vivia a pobreza ao extremo, suportava as injúrias com mansidão imensa, era forte e constante contra os inimigos, era testemunha fiel das maravilhas do céu. Veja como Nossa Senhora fala tão lindo, né, de São José. Santa Teresinha também fala sobre São José e atribui a ele uma cura milagrosa que ela teve na sua infância. Santa Faustina recebia visitas frequentes de São José, que a apoiava na questão da divulgação da Divina Misericórdia. Enfim, e foram outros. Nossa Senhora, teve uma aparição muito interessante de São José em Knock, na Irlanda, que foi em 1879, 21 de agosto de 1879, e foi dessa aparição que ficou o título Nossa Senhora de Knock, que inclusive é aprovada pela igreja, em que nem Nossa Senhora, nem São José, não houve nenhuma mensagem, mas que São José aparecia todo vestido todo de branco, descalços e com a cabeça inclinada, como em respeito à Nossa Senhora. Então, assim, Deus manda suas mensagens, né? E nessas mensagens a gente percebe que São José, ele está incluído dentro desse plano de salvação, né? Que não é só de Jesus, Jesus é o Salvador, mas ele quis incluir sua mãe, Nossa Senhora, e seu pai, José. Em Fátima, em 1917, na última aparição de Fátima,
que foi inclusive o dia do Milagre do Sol, em 13 de outubro de 1917. Ali, um pouco antes do Milagre do Sol, Nossa Senhora aparece e São José aparece também. É muito marcante, é muito significativo, porque São José aparece em Fátima, segurando o menino Jesus, e os dois abençoam o mundo. Os dois. O menino Jesus nos braços de São José e São José, os dois abençoando o mundo. Nessa mesma, né, aparição de Fátima, nesse contexto das aparições de Fátima, é, Nossa Senhora prometeu que ao final o seu imaculado coração iria triunfar. Então, assim, não é à toa, não foi à toa que São José também apareceu abençoando o mundo. Ele também faz parte do plano de salvação, essa testemunha silenciosa, né? Como fala aqui o texto. E aí tem outras aparições, eu tenho medo de me alongar aqui no vídeo, mas tem outras aparições, teve aparições no Egito, teve uma aparição muito bonita que eu peço que vocês leiam, que é o finalzinho do texto. É uma aparição de São José à irmã Maria Efraim, nos Estados Unidos, em 1958, e que é um texto, ele colocou, o autor aqui, o padre Donald Colley, optou por colocar o texto na íntegra do que São José fala. E ele vai falar sobre essa necessidade da sua paternidade. Então, assim, é muito bonito o texto. Leiam com atenção. E não deixem de amar São José. Não deixem de colocá-lo em um lugar de destaque nas suas famílias. E, principalmente, não deixem de cumprir o propósito dessa devoção a São José, que é nos configurarmos a Jesus, né? Através do espelho de São José, através da intercessão de São José, mas a verdadeira busca pela nossa vocação primeira, que é a santidade. Então, eu vou encerrar aqui para não me alongar. Não se esqueçam de rezar também a ladainha ao final. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.